Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela, enfermeira do SESC Mato Grosso, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre proteção solar e o câncer de pele. Nós temos um país muito tropical, uma cidade aqui em Cuiabá muito calorosa, muito quente. Então o índice de raios solares são muito fortes e a gente precisa ter um devido cuidado quanto a esses filtros solares, né? O que a gente recebe no nosso corpo. Para quem não sabe, a nossa pele é o órgão maior que nós temos no nosso corpo e ele é um órgão assim como qualquer outro órgão, como o coração, como o rim, o fígado. A diferença é que ele é o maior e ele é o mais exposto ao meio externo, né? Então é através dele que a gente tem as sensações de tátil, é através dele que a gente regula a temperatura do nosso corpo. Então por isso que ela é muito importante e é o primeiro contato aí com o mundo externo. O câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil, porque ele acomete cerca de 30% dos nossos tumores. Então ele é um índice muito alto. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre fala é o maior câncer de mama nas mulheres após o câncer de pele, porque ele vem em primeiro lugar em todos os tipos de câncer. Então é um câncer que a gente precisa ter cuidado e precisa ter a prevenção. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre esse assunto. O câncer de pele ele é dividido em dois tipos, o melanoma e o não melanoma. O melanoma é o câncer mais raro, ele acomete somente 3% dos tumores desse órgão. Ele é um câncer que ele atinge mais pessoas de coloração mais clara e ele é muito mais agressivo porque ele tem uma alta potencialidade de causar metástase em outros órgãos, ou seja, ele pode evoluir e se espalhar durante o nosso corpo inteiro. Então, por isso que ele é um câncer muito mais agressivo e ele tem diversas formas de se apresentar. Normalmente, ele vem numa mancha escura e essa mancha escura, ela evolui. Às vezes a gente não percebe essa evolução e quando assusta, já está lá há muito tempo. Então, ele é muito importante, a gente precisa ficar de olho sempre nessas manchas. Já o câncer de pele não melanoma, ele é o tipo mais comum dentro da população brasileira. Ele é um câncer que ele pode se apresentar de diversas formas também, essa pinta, e ele atinge normalmente adultos acima dos 40 anos. Só que hoje em dia, com a exposição de jovens cada vez mais cedo aos raios solares, a gente vem encontrando também esse tipo de câncer em pessoas mais jovens. Então é importante que a gente eduque as nossas crianças desde pequeno ao uso do filtro solar e das barreiras físicas contra o sol. Então, isso é muito importante que fique claro na nossa vida a importância da relação entre o filtro e você, né? Da gente se cuidar e cuidar da nossa pele, que é o nosso primeiro contato com o mundo externo. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, pessoas de pele negra também são suscetíveis a esses tipos de câncer. Muitas vezes a gente pensa que são só as pessoas claras, de pele claras. É muito comum a gente ter essa incidência maior em pessoas claras. Mas em pessoas de pele negra, eles também acontecem. Normalmente nas partes mais brancas do nosso corpo. Então vai aparecer na palma da mão, na palma do pé. Então é muito importante a gente também observar essas lesões através de um exame médico, através de um dermatologista, principalmente em pessoas claras e também em pessoas negras. Então não tem aquele estigma de que o negro não pode ter o câncer de pele, muito pelo contrário, ele também está suscetível. Principalmente se essa pessoa ela já tem uma doença de pele de base, então ela já vem com uma doença genética ou hereditária. Então por isso que é muito importante a gente observar, se o pai já teve câncer de pele, se a mãe, a avó, porque ele também tem uma função genética. Então é importante a gente ter esse cuidado e esse olhar para os nossos antepassados, né? Para saber se eles também já tiveram essa incidência desse câncer. E agora, como que a gente identifica, né? No nosso dia a dia, como que a gente consegue identificar se aquela manchinha ou aquela pintinha que apareceu pode ser o indício de um câncer de pele? Existem uma regrinha que chama a regra do ABCDE. É bem fácil, da gente gravar e memorizar e levar para o nosso dia a dia.
A letra A significa assimetria. Eu vou olhar para aquela mancha e eu vou observar se ela tem assimetria no contorno dela. Se eu dividir ela no meio, ela vai ser dos dois lados iguais? Então essa é a primeira parte que a gente vai observar. Letra B, bordas dessa lesão. Ela é uma borda totalmente redondinha ou ela vem uma borda que ela se mexe, não é... Ela tem várias ondinhas, então a gente precisa observar essa borda também. Outra parte importante é a letra C, a coloração. Como que a gente enxerga a coloração? Essa pinta, ela tem uma cor marrom, aí ela se mistura com vermelho, ela é preta, ela é mais clara, até cinzentada, então a gente precisa observar se ela tem cores e tons diferentes naquela mesma pinta. Ou se ela mudou de cor de um dia para o outro. Então também é muito importante a gente observar a coloração. A letra D é de diâmetro. Como que está o diâmetro dessa pinta? Ela não pode passar de 0,5 centímetros. Se ela está crescendo, epa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Porque o tamanho normal, ela não pode ser maior que 0,5, tá? E a letra E, que é a mais importante também, a gente observar a evolução. Se em pouco tempo essa lesão, essa mancha, essa pinta, ela vem crescendo, vem mudando muito de cor, ou ela tá áspera, ela tá com aquela casquinha, tá sangrando, deu mais de 4 semanas e ela não parou de sangrar, ela não cicatrizou, o que é muito comum, a gente precisa observar e procurar um médico dermatologista o quanto antes. Então essas são as regrinhas do ABCDE. É fácil de gravar e é importante que a gente tenha isso em mente para a gente conseguir observar bem as nossas lesões e as nossas pintinhas, aquelas que aparecem no rosto, no braço, em pessoas mais adultas, no braço, a idade já dos 50 para cima já tem aquelas manchas senil e normalmente vem aparecendo também as outras manchinhas do raio, do sol, principalmente pessoas que trabalharam com muita exposição solar, a galera que trabalha na agricultura, com jardinagem, então é importante a gente observar bem essas manchas e essas lesões. Então, quais são os principais fatores para o desenvolvimento de um câncer de pele? Primeiro, a exposição no sol inadequada, isso é o que a gente sempre fala, né? O quão importante a gente ter cuidado a essa exposição solar. Segundo, hereditariedade, então a genética, se você já tem uma genética de família, que já vem com câncer de pele, doenças que já vêm, né, doenças de pele, pessoas que já têm algumas doenças de base e também pessoas que são mais suscetíveis às pessoas de pele clara, olhos claros e cabelos claros. Então é muito importante a gente observar esses fatores de risco também para a nossa vida. Bom, gente, para a gente entender a importância do filtro solar, a gente tem que entender quais são os raios ultravioletas. Nós temos 2 tipos desse raio, o UVA e o UVB. O UVA, ele é um raio que fica exposto durante todo o dia. Ele é um raio que ele lesiona a nossa pele, só que a longo prazo, ele não lesiona naquele momento. Então é aquela exposição, o sol nasceu às 6 da manhã na sua região e ele se pôs às 6 da tarde, durante todo aquele tempo a gente vai ter o raio UVA. Então ele ocasiona essa lesão a longo prazo na nossa vida. E ele se apresenta até mesmo em dias nublados. Então a importância aí do uso do filtro solar até mesmo quando a gente acha que não tem o sol. Já o raio UVB, ele é o raio que se apresenta entre as 10 e as 14 horas. Normalmente, dependendo da sua região, até as 16 horas. Então aí também é aquele raio que a gente mais queima, que deixa a nossa pele douradinha no verão, que todo mundo gosta, né? Então, só que ele é um raio muito importante porque ele nos ajuda a produzir a melanina e faz aquele bronzeamento. E o mais importante ainda é que ele nos auxilia na produção de vitamina D, que é aquela vitamininha do sol gostosa que a gente precisa repor de vez em quando. Só que ele tem essa incidência do pico das 10 às 14 horas com o maior pico entre o meio-dia e a 1h, que é recomendado a gente tomar 10 minutos desse sol. 10 minutos, do meio-dia às 13 horas. Não é para ficar ali o tempo todo, viu, gente? É só os 10 minutos com 80% do corpo exposto para a gente obter a maior absorção dessa vitamina D.
Então ele é um raio muito importante também, só que ele precisa tomar muito cuidado, porque normalmente é ele que causa aquele vermelhidão, aquela insolação, quando a gente toma ele sem o devido cuidado. Então, como que a gente consegue se proteger desse sol, né? E obter os benefícios dele? Primeiramente, a gente tem que entender ali as questões do raio, né? Que a gente já conversou, e utilizar de fatores que nos auxiliam. O protetor solar, o bloqueador solar, ele é o nosso aliado principal da nossa pele, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença. Vocês sabiam que existe diferença entre o protetor e o bloqueador? O protetor, ele tem função de inibir aquele raio solar, tá? E quando ele inibe aquele raio solar, ele ainda produz aquela corzinha para nós. Então ele faz aquela função ali de inibição. Ele se apresenta de forma de spray, gel, creme. Isso aí vai de acordo com a sua necessidade, conforme a recomendação do seu dermatologista. Já o bloqueador solar, ele tem a função de bloquear aquele raio. Então ele impede que a gente queime, que a nossa pele queima e fica aquela cor dourada. Então, pessoas de pele mais clara, é recomendado que se faça o uso do bloqueador solar, justamente por essa proteção de bloquear aquele raio na nossa pele. E o bronzeador, a galera que gosta aí do verão, de ficar com aquela corzinha dourada, de dar aquela queimadinha de biquíni, sunga, é muito importante a gente observar e entender que o bronzeador solar, ele não tem o fator de proteção solar, ou ele tem um índice muito pequeno de proteção solar. Então ele não faz essa proteção que o bloqueador e o protetor solar traz de benefício para nós. Então é importante sempre que você utilizar de um bronzeador, você procurar bronzeadores que possuem ao menos uma quantidade pequena do protetor solar, tá? Então ele é muito importante para isso, porque ele vai ajudar a acelerar aquela produção de melanina, que vai dar a cor na nossa pele, porém ele não vai nos proteger dos raios solares. E gente, vocês sabem o que é o FPS, fator de proteção solar? É aquele númerozinho que vem na embalagem do nosso protetor solar. Ao contrário do que muita gente pensa, quando tá lá 90 FPS 90 na embalagem, a gente acha que aquele númerozinho vai nos proteger mais. Só que ao contrário disso, aquele número, ele representa a quantidade de minutos que aquele protetor solar vai nos proteger. Então, por isso a importância da reposição do protetor solar. Então, por exemplo, se sua pele leva 5 minutos para ter uma reação ao sol, com um fator de 15, ela vai proteger você 15 vezes mais aqueles minutos. Então vamos jogar aí 75 minutos de proteção. Então isso não inibe você de ter que repor. Então se eu estou usando um FPS 90, quer dizer que eu não preciso repor? Não, gente, precisa repor sim. De acordo com o fabricante, na embalagem, no verso, você vai ver a quantidade que você tem que passar na sua pele e de cada hora que você tem que repor esse protetor solar. Importante também, quando a gente soa, quando vai para a piscina, precisa ser reposto de 1 em 1 hora ou conforme a recomendação do dermatologista e do fabricante do seu protetor solar, tá? Além disso, a gente tem também as barreiras físicas, que são muito importantes para a nossa pele. Então nós temos aí chapéus, boné, roupa com proteção solar, sombra, guarda-sol, tudo isso é muito importante, ainda mais na nossa região aqui que é muito quente. Então sempre que possível, naqueles dias mais quentes, a gente sempre está procurando uma sombrinha, a gente está utilizando o protetor solar com mais eficácia, a gente está utilizando um guarda-sol, um óculos de sol, porque isso é o que vai ajudar a gente a ter uma maior proteção contra esses raios solares, tá bom? É isso, gente. Eu espero que eu tenha trago um pouquinho de informação para vocês e tenha ajudado vocês a se protegerem cada vez mais contra esses raios solares. Muito obrigada, até a próxima!